Hoje nós estamos lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo como é que os mestres da lei dizem que o Messias é o filho de Davi. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta à minha direita, até que ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, a palavra de Deus aqui fala uma coisa muito do que os santos sempre pregaram. Olha o que diz assim. O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo. Quando Jesus falava que o Davi foi movido pelo Espírito Santo, porque aquelas palavras não saíram do homem, saíram do Espírito. Porque Davi era um grande instrumento do Espírito Santo de Deus. Uma coisa que nós devemos ser movido pelo Espírito. Ser homens e mulheres movidos pelo Espírito. Porque quando nós somos movidos pelo Espírito, quando coisas saírem da nossa boca, não são coisas de homens, mas coisas do Espírito. E a gente pode ser movido pelo Espírito e movido pela carne. Movido pelo Espírito e movido pela carne. Você dá um exemplo, Pedro. Pedro teve momentos antes do Espírito Santo veio sobre ele foi movido pela carne e movido pelo Espírito. E movido pela carne, a gente pode fazer bobagem, não entender os planos de Deus. Quando Jesus perguntou quem era ele, Pedro respondeu: Tu és o Filho de Deus. E o próprio Senhor disse: Olha, não foi tu que tu respondeste, foi o Pai. Foi movido pelo Espírito, e te edificaria a minha igreja. Mas quando Jesus mesmo falou que ia morrer, Pedro disse sim. Não, Senhor, não faça isso, porque Jesus disse: sai de reto, Satanás, sai daqui. Por quê? O próprio Pedro, ele foi movido pelo Espírito Santo e movido pela carne. Meus irmãos, seja movido pelo Espírito Santo, seja um homem usado pelo Espírito. Diz aqui que quando Jesus falava, o povo tinha um prazer de escutar. Quando uma pessoa é movida pelo Espírito, o povo tem um prazer de escutar. Porque o Espírito toca, o Espírito mexe. Aquela pessoa vai ser um instrumento do Espírito, um mensageiro do Espírito Santo. Como o santo diz. Como é que ele pode ser um instrumento do Espírito, um mensageiro do Espírito, movido pelo Espírito? Comece a amar as coisas de Deus, a renunciar, a rezar, a mudar. Porque não dá para ser do Espírito se não mudar. Mudar as atitudes e amar Deus sobre todas as coisas. Você será um homem movido pelo Espírito. Um homem e uma mulher do Espírito Santo. É isso que a igreja hoje precisa. Pessoas movidas pelo Espírito. Pai, do Filho e do Santo.